Fala pessoal, você que é estudante, está começando o estudo, seu aprendizado em Java, essa daqui é a primeira aula que você deve estudar, onde você vai aprender as 4 ferramentas principais que você tem que ter instalado no seu computador, tá? Que é o kit de desenvolvimento do Java, que é chamado de JDK. Você precisa também de um banco de dados, no caso a gente vai usar o Postgres. Você precisa de um servidor, no caso eu vou usar, ou então um servlet container, a gente vai ver o que é isso mais para frente, que no caso aqui eu vou usar o Apache Tomcat. E a gente precisa o quê? Da nossa principal ferramenta de trabalho, que é uma IDE, que é onde a gente vai criar os projetos, executar os projetos, escrever os códigos, propriamente trabalhar o nosso ambiente de trabalho, tá? Que no caso eu vou usar o Eclipse. Vamos aqui para a minha tela do computador, tá? Onde eu vou explicar um pouquinho cada um desses detalhes para você. Vamos aqui, tá? Então vamos lá. Ó. Essas são as 4 ferramentas básicas. Vamos aprender um pouquinho de cada uma, para que cada uma delas serve bem certinho e por que deve trabalhar tudo em conjunto essas 4 ferramentas. E com isso daqui você não precisa instalar mais nada no seu computador. Esse é o ambiente que eu uso há mais de 10 anos aí. São essas 4 ferramentas que eu uso para desenvolver qualquer projeto em Java, tá? 4 ferramentas para o início em Java. Então, primeiro de tudo, você precisa saber as nomenclaturas e o que cada uma significa. Muito se escuta falar sobre JDK, JRE, JVM e o que cada uma é. Primeiro, o JDK é o que o programador precisa. É isso que a gente vai usar, que é o nosso kit de desenvolvimento em Java. Ele tem tudo que a gente precisa para criar qualquer projeto em Java. Tá? E dentro dele a gente tem a nossa JRE e a nossa JVM. Normalmente, quando você vai instalar o projeto final no cliente, você só precisa do JRE. O JRE dentro dela tem a JVM. Tá? Mas para quem é programador igual você sempre vai instalar na sua máquina o JDK, que dentro dela já existe o JRE e o JVM também. Então vamos lá. Resumindo, para a gente focar bem aqui esse conteúdo. O JDK é o quê? É o conjunto de utilitários que permite a gente criar softwares para a plataforma Java. Então dentro dele a gente tem compilador, bibliotecas, tem tudo que a gente precisa para executar e criar os nossos softwares. Certo? E por trás dele, dentro dele, a gente já tem também a JRE, que é o ambiente de execução, que é tudo que, a hora que você vai subir o projeto, executar o projeto, é a JRE que entra em ação, tá? Então ele é um ambiente de tempo de execução em Java. É ele que é utilizado para rodar as aplicações em Java. E nós temos o que? A máquina virtual, que é chamado também de JVM, é responsável pelo gerenciamento desses aplicativos, tá? Como que eles devem ser executados, como que eles devem trabalhar na memória, com o hardware e etc. Então, essas 3 nomenclaturas aqui, elas sempre andam juntas quando se fala de programação em Java. Para a gente que é programador, a gente vai precisar o quê? Só baixar o JDK, que já engloba tudo, e a gente vai instalar e configurar, e já está tudo certinho para a gente iniciar o nosso aprendizado em Java. Depois, a segunda ferramenta mais importante que a gente deve ter é o quê? É o banco de dados. É dentro dele que ficam gravadas as informações de um software. Tá? Um software, um sistema, um projeto, um aplicativo, não serve para nada se não tiver um banco de dados por trás para poder gravar as informações, consultar, editar, imprimir relatório, tá? Processar dados, tudo está dentro de um banco de dados, onde a linguagem Java interliga o processamento com o banco de dados, tá? Para poder ter aí um software utilizável. Tá? Então, o Java você cria a aplicação e os dados ficam gravados em um banco de dados. No caso, eu sempre uso Postgres, que é esse elefantinho aqui. Postgres pode ser MySQL, Oracle ou qualquer outro aí banco de dados. Eu prefiro usar o Postgres e é esse que eu uso assim no meu curso e também no meu trabalho no dia a dia e meus projetos particulares. Então, basicamente aqui uma parte mais técnica, um banco de dados é o quê? É uma coleção organizada de informações.
ou dados estruturados, tá? Normalmente armazenados eletronicamente em um sistema de computador. É geralmente controlado por um sistema de gerenciamento de banco de dados, tá? O Postgres a gente vai instalar ele e junto é instalado o que? Um gerenciador, que é para nós podermos gerenciar e trabalhar com esse banco de dados. O Apache Tomcat, tá? Que é um servidor de aplicação, ou no caso um servlet ou web container, né? O Apache é um servlet ou web container, tá? Ou então você também pode usar um servidor de aplicação, mas aqui tanto nos meus projetos particulares, ou então nos cursos, eu sempre uso o Apache Tomcat, que ele satisfaz, atende tranquilamente a minha demanda. Então, tecnicamente, ele é o que? Um recipiente web ou um container web, tá? Também conhecido como servlet container. É o componente de um servidor que interage com nossos servlets ou então com nossos recursos em Java. É o responsável por rodar o nosso projeto, tá? Então, é ele que a gente coloca o nosso projeto dentro dele. Vamos imaginar aqui que o Apache Tomcat é como se fosse um carro que vai te levar a algum lugar. O que você faz? Você entra dentro desse carro e o carro te leva até certo ponto, tá? Então o Apache Tomcat seria o carro e você seria a aplicação. Então a gente colocaria a nossa aplicação dentro do Apache Tomcat para poder executar e rodar ele. E por último aqui nós temos o que? O ambiente que a gente usa para programar, tá? Que é a nossa IDE, ou NetBeans, ou IntelliJ, existem várias outras aí. Eu uso sempre o Eclipse, tá? O Eclipse é a nossa ferramenta que a gente usa, tá? Você senta em frente ao computador, a primeira coisa que você faz é abrir o Eclipse para poder programar. Então é a ferramenta principal onde o programador cria o projeto, escreve o código, debuga, corrige erros, onde a gente faz tudo. É ele que a gente passa 100% aberto no computador, mexendo, programando, desenvolvendo a aplicação. Além de possuir todas as ferramentas necessárias para o programador. Então a gente tem plugin, tem a ferramenta, tem todas a produtividade. Então é como se fosse o Eclipse, é o que? É a nossa ferramenta principal. E o Eclipse, ele se liga o quê? O Eclipse ele é configurado junto com o Tomcat para a gente criar a nossa aplicação em Java que conecta no banco. Então essas 4 ferramentas estão sempre interligadas, elas têm que trabalhar em conjunto, serem configuradas bem certinho para você poder ter um ambiente aí de desenvolvimento bem correto para você programar e aprender Java, tá? Configurou o ambiente, é bem facinho configurar o ambiente, aí você já pode cair direto estudando o Java. Então, espero que tenha entendido. Essas daqui são as 4 ferramentas que a gente precisa. O nosso próximo passo é o quê? Entendido essa parte que a gente precisa disso, é disso que você precisa. O kit de desenvolvimento, um banco de dados, um servidor, um web container para poder rodar nossos projetos web e a nossa ferramenta, que é a IDE, para a gente poder programar. A partir disso, entender o que cada um vai fazer. A gente só precisa aprender agora, eu vou te ensinar passo a passo, pegar na tua mãozinha, vou te ensinar como baixar cada uma delas, tá? Cada um está em um site específico. Alguns são bem complexos, alguns endereços mudam, então eu vou ensinar vocês a baixar cada um corretamente para a máquina de vocês, tá? E daí instalar e configurar até a gente ter o ambiente correto no seu computador para você poder começar a aprender o Java. Então a gente aprendeu já na aula anterior que a gente precisa baixar 4 ferramentas, tá? O JDK, o kit de desenvolvimento, que é a instalação do Java, o Tomcat, o servidor, o banco de dados e a IDE de desenvolvimento. Então vamos aqui para a minha tela. Vindo aqui para a minha tela, vamos lá no Google, google.com.br. Nós vamos colocar aqui, ó, download JDK, tá? No caso aqui, a gente vai entrar aqui no site da Oracle, que o Java é mantido pela Oracle. Então vamos entrar aqui, ó, recursos técnicos da Oracle. E aqui está o link do site, oracle.com/br recursos técnicos, tá? A gente vem aqui em downloads. Esse site aqui ele foi repaginado, então mudou o local de muito link. Então
Vamos aqui em Downloads, download de Java, download de Java. E na categoria do Java, temos aqui categoria Java, Java JDK para desenvolvedores. É isso aqui que a gente precisa. Java JDK para desenvolvedores. Clicou nele. Vamos escolher aqui a versão 16. Lembrando, se você já é meu aluno, se você já tem o Java instalado na máquina e configurado, não importa se é a versão 15, se é a versão 14, a versão 13, ou a versão estável 11 ou 8, não tem problema. Se você já tem o Java instalado, configurado, rodando tudo certinho, você não precisa refazer a instalação. No caso, se você ainda não tem, vamos baixar aqui a versão 16, tá? Não interessa a versão também, você pode programar, aprender e estudar com qualquer versão. Java 16, vamos lá no JDK Downloads e vamos aqui para baixo, ó. No caso, tem o Java SE, ele aparece como Java SE, tá? O JDK, na hora de baixar, o nome dele é o Java SE, que ele é a base de todo o Java pra gente. Então, vamos aqui. No caso, o meu sistema operacional é o Windows 64, então eu vou baixar o quê? O Windows 64 bits. Ah, mas como que eu sei isso, Alex? Vamos aqui no menu iniciar do meu computador, eu vou digitar aqui, ó, colocar meu computador. Vou dar um botão direito nele e vamos em propriedades. Tá? Aí eu sei que o meu sistema operacional é 64 bits. Então, sendo 64 bits o meu sistema operacional, eu tenho que baixar o instalador 64 bits para o meu Windows. Se o seu é 32 bits, vai aparecer aqui 86 no final, se o teu Windows for 32 bits, tá? Se em vez de 64 for 32 aqui, no caso daí você tem um outro local, você tem que vir aqui, ó, no Google, Download JDK 32 bits no caso. Aí você vem aqui no site da Oracle, provavelmente o link muda um pouco, mas não interessa a versão que vai aparecer aqui para você, tá? Entra nele e caiu aqui, ó, na versão 8, não tem problema que a versão 8, se o seu Windows for 32 bits, instala a versão 8 mesmo, não tem problema, não precisa se preocupar, vai funcionar tudo certinho, tá? Aí você procura aqui, ele aparece com x86, esse é para o Windows 32 bits. Daí você vai baixar aqui, ó, o instalador, o Windows, ele aparece aqui, ó, 86 no final. Esse é para o Windows 32 bits. Mais uma vez, não tem problema se a versão é a versão 8 ou se é a versão 10 ou a versão 16 que vai aparecer para você. Só baixa ele, instala que vai dar tudo certo. Tá? Como o meu Windows é 64 bits, eu tenho que baixar esse outro aqui, que é o 64 bits. Tá? Então eu vou clicar nele, vou aceitar aqui os termos e vou dar um download JDK. Tá? No caso aqui o meu já está baixando direto. Para você, se aparecer uma tela de cadastro, porque às vezes para algumas pessoas, às vezes não tem a conta na Oracle, eu vou deixar o instalador direto, tá? Vai estar embaixo do vídeo ou vai estar na área de downloads aqui dessa página, vai estar o instalador direto para você não precisar criar a conta na Oracle, tá? Então, se você está fazendo essa aula aqui, para você não precisar criar uma conta, se aparecer uma tela de cadastro para você, procura aqui, se você estiver na minha plataforma, procura aqui na aba de downloads, tem o link direto para você baixar o JDK. Ou se você estiver no YouTube, tá? Vai estar aqui o link aqui embaixo ou na lateral para você também baixar o JDK direto do meu repositório, para você não precisar fazer cadastro e etc, tá? Então você baixa ele e deixa guardadinho no teu computador. Então ele vai baixar aqui, eu vou receber aqui os downloads. Ele baixou aqui para mim na minha pasta de downloads do meu computador, tá? Então aqui como eu tenho vários, eu já tinha baixado vários para testar, eu vou deixar só um arquivo aqui que é o que eu tinha baixado, tá? Então tá baixado aqui, ó, o JDK 16, vamos guardar ele aqui. Outra ferramenta que a gente precisa fazer aqui, ó, o download do banco de dados. Download, no caso eu vou usar o Postgres. Download do Postgres. Vamos clicar aqui.
Vamos aqui para o download do Postgres. Cliquei. Tem aqui, ó, postgres.org/downloads, certo? Vou escolher aqui o meu sistema operacional. No caso, o meu é o Windows. Clicar em Windows. Tenho que ir para o instalador, ó, download dos instaladores, ó. Download dos instaladores. E mais uma vez, ó, eu tenho que escolher aqui o banco de dados de acordo com o meu sistema operacional, ó. Então tá aqui, ó. Windows, no caso aqui é 64 bits, no caso, para mim, que o meu Windows, lembrando, né, que o meu Windows é 64 bits. Então tem aqui, ó, 64 no final. Para você que, se você tiver o Windows 32 bits, tem as outras alternativas aqui, ó, vai estar mais para baixo. Aqui no caso tem até a versão 10, né? Aqui embaixo. No caso, como o meu Windows é 64, eu vou baixar aqui. Vou clicar em Downloads. Aqui ele já começou o download direto, ó. Tá? E aqui ele faz um questionamento para você. Você pode marcar qualquer coisa aqui, tá, gente? Pode marcar qualquer coisa, não interessa qual a opção aqui. Você pode enviar, que daí ele vai liberar o download para você aqui também. Tá? Então aqui, ó, alguns segundinhos está baixando aqui o Postgres pra gente. Só vou esperar aqui para confirmar se está tudo certinho. Esse instalador aqui. Tá, vamos aqui, baixou. Carregando, isso, perfeito. Ó, então tá aqui o Postgres baixado aqui pra gente. Tá, no caso eu vou deixar só um, eu já tinha baixado outro. Vou deixar só um aqui, tá aqui o Postgres pra gente. Pra gente não se confundir, eu vou deixar só os últimos arquivos que eu baixei. Tá aqui, então tá o meu JDK e tá o meu Postgres, certo? O que eu preciso? Preciso baixar o meu Apache Tomcat. Então, vamos lá, download Apache Tomcat. Vamos aqui, ó, tomcat.apache.org/downloads, tá aqui. Ele tem disponível aqui nesse momento até a versão 10, vamos aqui no Tomcat versão 10. Vamos aqui, eu preciso o quê? Do binary distribuição. Tá? Então, no caso, o meu Windows é 64 bits, eu vou baixar esse aqui, ó. Se o teu Windows for 32 bits, tem aqui o link para baixar também. Tá? No caso aqui, o meu Windows é 64, vou clicar aqui e ele já vai baixar, ó. Alguns segundinhos, é uma ferramenta bem leve e bem potente, aí usado no mundo de desenvolvimento do Java. Então, baixou a Apache Tomcat. Baixou. Vamos para outra ferramenta que é o quê? Precisamos baixar o Eclipse, ó. Download Eclipse IDE Java EE. Tá? Download Eclipse IDE Java EE, que é para web. O Eclipse, quando ele é para web, ele já tem todas as ferramentas que a gente precisa para desenvolver tanto desktop como web. Então, vamos lá. Eclipse, download do Eclipse IDE Java EE. Vamos entrar aqui no primeiro site. Ele já traz direto aqui, tá, pro link aqui pra gente, ó. Traz o link direto. E vamos lá, vamos procurar aqui os downloads. Normalmente está aqui, ó. Para Windows, a gente confirma que é o Eclipse IDE para Java e Developers, desenvolvedores, que somos nós. E tem aqui para Windows, tem para Linux, tem para Mac. No caso, se o Windows seu for 32 bits, você vai baixar aqui. Como o meu Windows é 64, eu vou baixar isso aqui, ó, 64. Clicar nele. Vou clicar aqui nele. Aí ele clicou, aí ele recarregou aqui, ó. Tá? Aí eu vou clicar aqui, ó. Baixar. Vamos esperar um pouquinho. Aqui. E aí ele vai redirecionar de novo. Tá?
Aqui ele vai pedir para fazer uma doação para a comunidade, mas você não precisa. Certo? No caso, ele está fazendo aqui o download. Ó. E também existe a opção da gente baixar outras versões. Se a gente voltar aqui, a gente pode vir aqui em outros pacotes. Aí a gente tem outras versões dos instaladores também. A gente tem aqui, ó, outras versões aqui. A gente pode escolher também essa primeira opção aqui. E a gente também pode fazer o download, tá? Caso seja necessário. Mas aqui acredito que só esse instalador que a gente acabou de baixar já vai funcionar pra gente. Então é isso. Todas as ferramentas aqui estão baixadas. Tá? Aqui está terminando ainda. Não, aqui ele já confirmou já. Então o Apache está feito o download, o Java, o banco de dados e o Eclipse. Tá? Feito isso, agora a gente tem que ir para as próximas aulas, onde a gente vai instalar tudo isso daqui, fazer a instalação e depois configurar. Isso, então agora a gente vai fazer a instalação dessas ferramentas. Primeira coisa, vamos lá na nossos downloads. Vamos lá em downloads. A gente vai começar pelo Java, tá? Porque para executar as outras ferramentas, a gente precisa o quê? Do Java, tá? Então vamos clicar aqui no JDK. Pode dar os cliques ou pode selecionar e dar um Enter. Vamos esperar aqui carregar. Então vai pedir a confirmação, vamos dar um sim. Preparar a instalação. Dar um Nest. Aqui é o local onde vai ficar, dentro do C2 pontos, arquivo de programas, Java, JDK. Dar um Nest. Vamos aguardar. Geralmente é rápido, tá? Vamos só esperar aqui a instalação. Isso. Ó, instalou com sucesso. Ok? Vamos dar um close. Vamos aqui no nosso iniciar, vamos digitar aqui, ó, cmd. Cmd vai aparecer prompt de comando. A gente vai clicar nele. E nós vamos dar esse comando aqui, ó, java-version, tá? Ele vai aparecer aqui, ó, a instalação pra gente, ó, Java versão 16, tá? Se não aparecer para você, calma que a gente tem alguns passos para fazer ainda. Antes de dar certo. No caso, para alguns computadores, precisa das variáveis de ambiente para o sistema operacional identificar a localização e instalação do Java. Mesmo o meu computador funcionando aqui de primeira, a instalação, é obrigatório eu configurar as variáveis de ambiente, porque as ferramentas dependem dessas variáveis, é o local onde elas procuram para saber onde que está a instalação. Então, no caso, se você deu o comando java-version aqui e não apareceu nada, deu uma mensagem de erro para você ou não localizado, tá? Vamos primeiro seguir o próximo passo e configurar as variáveis de ambiente, tá? Para isso, nós vamos aqui no menu iniciar e você digita aqui, ó, variáveis, tá? Variáveis, vai aparecer aqui, ó, editar variáveis de ambiente do sistema para sua conta, ou então editar variáveis de ambiente do sistema, tá aqui, tá? Prefira essa opção aqui, ó, editar variáveis de ambiente do sistema. Vamos clicar nela e a gente vem aqui, ó, nesse botão, ambiente, variáveis de ambiente. Clicar nela. Agora a gente vai fazer as configurações. A primeira que a gente precisa, tá, é nessa parte aqui de baixo, ó, variáveis do sistema. A gente vai dar um novo. O nome da variável tem que ser em maiúsculo, tá? Então você liga aí o caps lock, coloca em maiúsculo, tá? Igual tá aqui, ó, Java underline ROM. E qual que vai ser o valor da variável? O valor, tá? A gente vai procurar aqui, ó, procurar no diretório. Vamos lá na instalação no meu computador, dentro do C2 pontos. Lembra que tinha sido instalado no arquivo de programas. Ó, Java, dentro do Java,
a gente seleciona aqui o JDK. Pronto. Deu um OK. Tá? OK, fechou. Então vai aparecer aqui pra gente, quer ver? Ó? Java ROM. A próxima variável é o JRE. Vamos lá. Maiúsculo também. JRE, underline, ROM. Vamos procurar aqui no diretório. Mesma coisa. Meu computador, C2 pontos, arquivos de programas, Java. No caso, depois da versão 10, ele tinha uma pasta JRE aqui. A partir da versão 11, essa pasta JRE não existe mais e está tudo incluso dentro do pacote do JDK. Então, para o JRE underline home, a gente vai selecionar a mesma pasta do JDK. Selecionou, deu um OK. Então vai aparecer aqui Java Home, JRE Home. A gente precisa dessas variáveis aqui, tá? Próxima variável que a gente precisa é o class path. A gente precisa configurar essa variável aqui, ó. Então, vamos dar um nome, colocar aqui, ó, class path. O valor dela, a gente precisa o quê? Dar um pontinho, aí depois ponto e vírgula. Tem que escrever assim, tá? Pelo amor de Deus, presta atenção aqui, coloca o ponto e o ponto e vírgula. E daí a gente precisa o quê? De interrogação. E a gente precisa do chamar a variável Java ROM, tá? Interrogação. E aí a gente precisa aqui agora de um barra para esquerda, tá bom? E a pasta lib. Aí aqui tem que ser em minúsculo, tá? Barra lib, certo? Então aqui, ó, ponto, aí ponto e vírgula, porcentagem, Java ROM, porcentagem, barra lib. Esse daqui é o valor do nosso class path, certo? Vamos dar OK. Beleza. Configurado. Deixa eu dar uma olhadinha aqui nessa variável do path. Isso. Aí no variável do path, a gente precisa fazer o seguinte, ó. Vamos aqui no path, a gente edita ele, vamos editar ele, aí a gente precisa colocar novas variáveis aqui dentro. Dentro aqui do path, a gente precisa o quê? Dar um novo, a gente vai colocar aqui, ó, porcentagem, aí liga o caps lock aí, ou então usa o shift, underline ROM, porcentagem, barra, aqui tem que ser em minúsculo, bin, barra, bin. Dá um Enter. A gente precisa dessa variável aqui. E a gente vai mover ela para cima, tá? Seleciona ela e vamos mover ela aqui para cima, aqui, ó. Java ROM. E a gente precisa de outra configuração agora, que é exclusiva aqui para o Java 10. Que a gente precisa disso aqui, ó. Vamos fazer um novo. E aqui a gente precisa colocar aqui um local, tá? Vamos procurar, vamos clicar aqui em procurar. Preciso colocar o local do JDK. Selecionar aqui computador, C2 pontos, arquivo de programas, Java e a pasta JDK. Então ela vai aparecer aqui pra gente. A gente seleciona ela, seleciona e move para cima. Vai clicando, vai movendo para cima como a primeira variável de ambiente. Ó, deu um OK, dá OK de novo. E aí, no caso, eu te aconselho a você reiniciar o seu computador. Que daí você vai vir aqui, você vai dar o comando do java-version, tem que aparecer corretamente aqui a instalação do Java, tá? Se não apareceu ainda para você, reinicia o computador, tá? Reinicia, desliga o computador, liga de novo, aí você vem aqui no iniciar do teu Windows 10, vem aqui no CMD, tá? Vou fazer de novo, acho que eu fiz rápido demais, CMD, prompt de comando, Java, espaço, tracinho, menos, né? Menos, version, tá? Não pode pôr espaço aqui, tá, gente? Ó, se vocês colocarem espaço aqui, ó, não funciona, ó, não existe, tá? Você tem que digitar, vai se acostumando que a programação é exata. Java-version, tá aqui, ó.
configurado corretamente, tá? Próximo passo, então, instalamos o Java. Nós vamos instalar o nosso banco de dados. Então, a gente tem aqui o Postgres, ó. Postgres, vamos executar. Vamos aqui executar. Vamos dar um sim. Vamos esperar ele carregar. Isso. Vamos lá, vamos dar um Nest. Aqui tem um lugar. Arquivo de programas Postgres, versão 13. Vamos dar um Nest. Aqui existem aqui algumas coisas que ele vai instalar. Então a gente precisa de todos esses recursos aqui, inclusive o banco, que é o servidor, tá? Que é o database, o banco de dados, mais o gerenciador, que é o pgadmin, tá? Então vamos dar um Nest. Vamos aqui. Aqui tem o local do diretório de instalação, Nest. E aqui, no caso, para ficar fácil, vamos escrever assim, ó, admin. Como que é admin? Eu vou pegar aqui um arquivo de texto para vocês. Aqui é a senha padrão, tá? Vamos escrever assim, ó, admin, ó. Admin 2 vezes, tá? Admin. Que você escreve e aqui você repete. Que é padrão, tá? Aqui é a porta 5432. Se você já tiver essa porta ocupada, você pode colocar na porta 33 também. Mas vamos colocar aqui na porta 32, que é o padrão. Vamos dar um Nest. Aqui a gente precisa clicar nessa opção e selecionar aqui, ó, digita Português Brasil e seleciona Português Brasil. Vamos dar um Nest, e aqui ele vai instalar, tá? É bem rápido a instalação. Vamos aqui aguardar a instalação. Acredito aí que 1 minutinho aí já instala todo o banco de dados. Enquanto isso, tem muita gente que prefere usar o MySQL, usar o Oracle, tá? Eu peço que, se você está começando, para você seguir as aulas e ter o risco de não ter problemas e você ficar enroscado, use o Postgres, igual eu estou usando, para a gente seguir o curso corretamente, para você não ficar precisando muito de suporte. Assim, você com o Postgres você vai fazer o curso corretamente, tá? Depois, mais para frente, quando você tiver experiência, daí você pode usar outros bancos de dados, tá? Como MySQL, Oracle, mas o Postgres ele me atende muito bem em qualquer aplicação, e também aí milhares de empresas por aí também usa o Postgres também, tá? É um banco de dados muito robusto. Aqui no caso, se o seu computador talvez não for muito bom, pode demorar um pouquinho também, tá? Como aqui eu tô com meu computador bem potente, então a instalação acaba sendo mais rápida, tá? Acontece também de alguns problemas acontecerem também durante a instalação, dependendo do sistema operacional. Antivírus pode bloquear a instalação, tá? Se você tiver um antivírus, normalmente a instalação às vezes pode ser bloqueada, daí você desativa o teu antivírus para você poder fazer a instalação.
Um detalhe que o pessoal tem muita dúvida, tá, gente? Alex, as ferramentas são gratuitas? Sim, essas ferramentas são todas gratuitas, tá? Pro Java. Tem aquela história, mas o Java vai ser pago. Não, gente, o Java é pago para algumas empresas que precisam de suporte específico da Oracle. Então, é para licença comercial, para algumas empresas, quando elas necessitarem de recursos específicos do Java para elas, para o sistema delas, daí em contato com a Oracle, eles vão ter que contribuir com algum valor para poder ter aí um apoio ou então um recurso mais especializado para o Java, para aquela empresa, para aquele projeto, tá? A gente que é desenvolvedor, a gente nunca paga nada, não vai pagar nada, tá? Não precisa se preocupar com isso. Bem, estamos aqui já um minutinho aqui, acho que vai terminar a instalação. Minutos finais aqui na instalação. Aqui no caso, a gente pode ver que ele está inicializando aqui o nosso banco de dados, né? Startando o servidor de banco de dados. Finalizando aqui a instalação. Olha lá, tá? Aí nesse momento aqui a gente já tem tudo instalado. Vocês desmarquem essa caixinha aqui, ó. Desmarca essa caixinha, senão ele vai abrir umas outras opções que a gente não precisa. E a gente dá um finish. Finalizou. Agora a gente vai vir aqui, ó. Digita aqui no menu Services, ó. Serviços. Clica aqui em Serviços. Vamos abrir aqui a descrição dos serviços. Vamos clicar aqui no nome de qualquer serviço. Vamos digitar aqui, ó, Postgres, tá? E aqui a gente tem que estar, ele já tem que estar em execução e o tipo de inicialização automático. Você pode dar dois cliques, aí você pode mudar aqui para automático. E se ele estiver parado, tá? Você pode iniciar ele e aplicar, tá? Aqui o banco de dados está em execução. Vamos aqui no menu iniciar, vamos digitar pg admin, ó. pg admin. Esse daqui é o nosso gerenciador de banco de dados do Postgres, que foi instalado junto. Então vamos clicar nele aqui, ele vai abrir para a gente. Esse daqui é onde a gente tem acesso ao banco de dados, tá? Então aqui ele está fazendo os processos startando o servidor, do pg admin. É só esperar um pouquinho aqui que ele já vai abrir. Isso aqui no caso, tá? Ele abriu aqui no navegador para mim. Tá? E a gente vai colocar aqui, ó. Admin, que é aquela senha que a gente tinha colocado, que é o admin. Certo? Vamos aqui abrir. Aqui a gente salva, tá? Vamos clicar aqui em salvar senha. Colocar aquele admin. Ok. Nada, ele vai conectar no banco de dados, ó. Então, a partir daqui, ele conectou aqui na nossa base de dados. Então, aqui só tem um banco de dados padrão por enquanto, certo? Então, o nosso banco está instalado também. Ele vai abrir no navegador, tá? Esse local aqui, ó, você pode digitar no navegador que ele vai abrir. Você abre o teu navegador, ó, 127.0.0.1 e a porta tem aqui o nosso gerenciador de banco de dados
tá? A gente clica aqui e vai abrir o servidor, certo? Então, banco instalado também. Tá faltando, tem que instalar o Eclipse, tá? Então, Eclipse, vamos aqui no Eclipse, dá 2 cliques ou selecionar, dá um Enter. Vamos aqui fazer a instalação do Eclipse. Tá? O Eclipse, ele depende do Java instalado, então a gente tem que ter o Java instalado corretamente para a gente poder fazer a instalação do Eclipse. Aqui abrindo a instalação do Eclipse, que é a nossa IDE. Se o seu Windows for 32 bits, ele tem uma diferença na instalação do Eclipse, tá? O 32 bits, ele vai vir uma pasta compactada, aqui. Você vai copiar essa pasta compactada se o teu Windows for 32 bits, tá? O 64 bits a gente acabou de instalar, se o teu Windows é 64 bits. E agora o 32 bits você tem que copiar o Eclipse, tá? Lá no C2 pontos, colar ele, dar permissão, daí você descompacta ele, tá? Extrai o WinRAR aqui, extrai ele aqui, confirma. Então ele vai descompactar. Espera um pouquinho. Ele vai criar uma pasta Eclipse, tá? Aqui dentro. Nessa pasta Eclipse, você tem aqui o ícone do Eclipse, tá? Que daí você pode executar ele. Para mim, no caso, ele vai dar essa mensagem aqui, tá? Porque não é o mesmo tipo de software. O meu Windows é 64 bits. Se você fizer dessa forma, aí o Eclipse ele vai abrir tranquilamente, tá bom? Ele vai abrir, você só executa, que daí se o teu Windows é 32 bits, ele vai ser só descompactado. Para mim aparece isso daqui porque o meu Windows é 64. O seu que é 32, daí ele já vai abrir o Eclipse, tá? E a gente tem aqui, ó, tem as opções que ele vai abrir pra gente, ó. Eu quero instalar o quê? Vamos abrir aqui um pouquinho a tela. Eu quero instalar o quê? O Eclipse IDE para desenvolvimento Java e Web Developers, tá? Então é essa opção que a gente tem, ó, que é a Java EE. Pode ver que tem aqui os recursos de Java para web já. Vamos clicar nele, tá? E aqui vamos dar um install. Vamos aceitar. E ele vai aqui fazer o download desse Java, desse Eclipse correto pra gente, que é para web, chamado de Java EE, aqui ó, é escrito Java EE, IDE, e aqui é Java e Web Developers, tá? Então ele vai baixar e fazer a instalação aqui do Eclipse pra gente. Aqui tá o local, tá? Ele já identificou o Java, tá vendo? Ele procurou corretamente aqui o Java. Essa versão do Eclipse, ó, precisa o quê? Do Java 11 ou superior, Java 11+, então acima do 11. Tá? E ele identificou aqui também, ó, o local que ele está fazendo a instalação do Eclipse, tá? Tem aqui o local onde está instalando o Eclipse. E daí a gente tem que deixar a instalação finalizar, tá? Rapidinho também, não precisa se preocupar. Vamos só aguardar um pouquinho. Às vezes ele dá uma paradinha e aí vai rápido, ó. Tá indo bem rápido agora. Vai dar mais uma paradinha. Aí depois ele vai bem rápido. Olha lá, instalou com sucesso. Instalou com sucesso aqui. Tá? Pode ver que ele criou um menuzinho pra gente aqui até, tá? Vamos fechar aqui. Ele vai abrir pra gente. Aqui. Quando você abre o Eclipse, a gente tem que definir aqui um local onde vai ficar o workspace, tá? Eu gosto que é uma pasta onde o Eclipse vai guardar o nosso projeto e as configurações, tá? Eu prefiro colocar aqui, pegar o browser, vou pegar aqui, vamos lá no meu computador,
Vamos entrar dentro do disco, tá? C2 pontos, vamos selecionar o C2 pontos. Então vai ficar C2 pontos, barra, coloca aqui, ó, workspace, traço eclipse, tá? Faz isso aqui e executa. Aí a gente espera aqui que ele vai criar as configurações dele, ele vai criar aquela pasta dentro do nosso dispositivo, tá? E já ele abre. Aqui tem que esperar um pouquinho, a primeira vez geralmente ele vai demorar um pouquinho, tá? A primeira vez que ele tá abrindo. Depois, nas próximas vezes, acaba sendo mais rápido, tá? Então, abriu o Eclipse, perfeito. Isso daqui é uma página inicial que você pode clicar aqui no X e fechar. Então, esse daqui é o nosso Eclipse. Está instalado corretamente, tá? Aqui a gente pode fechar ele, que a gente não vai precisar dele nesse momento. Um detalhe que a gente tem que fazer, vem aqui no menu iniciar, digita pgadmin, dá um botão direito aqui. Eu quero colocar ele na área de trabalho. Vamos tentar ir pelo meu computador aqui. C2 pontos, arquivo de programas, Postgres, a versão do Postgres, pgadmin 4, vamos ver. Tinha geralmente ele tem um ícone. Vamos ver aqui. Aqui, ó, entrou no bin, ó, na pasta bin. Então, pasta Postgres, versão 13, pgadmin 4/bin, ó. Tem esse ícone aqui, ó. O elefantinho. Dá um botão direito, ó. A gente vai enviar para a área de trabalho, ó. Para a gente criar um atalho, ó. Enviar para a área de trabalho e criar atalho. Ele vai criar um atalho aqui pra gente, ó. Pra gente poder... Como a gente usa bastante o banco de dados, então deixa aqui criado o ícone, que a gente sempre vai precisar abrir o banco de dados e o Eclipse, tá? Mais uma coisa, e por final a gente instala, vamos aqui no Downloads, faltando o que? O Apache, ó, tá? O servidor. O servidor, vamos selecionar, vamos dar um Ctrl C, vamos copiar, e a gente vai colocar aqui no C2 pontos, cola ele, botão direito, colar, tá? Continua. E a gente extrai ele, tá? Botão direito, WinRAR, extrair aqui. Vamos dar um sim. Isso, extraiu aqui a pasta, tá? Tem que ficar direto aqui, tá, gente? Ó, C2 pontos, aí tem que ficar direto a pasta do Apache e já os arquivos dele, certo? E aqui o WinRAR, a gente pode dar um delete. E entrando aqui na pasta do Apache, a gente entra aqui no bin, tem aqui, ó, esse startup. Vamos tentar executar ele. Vamos ver se ele vai executar, ó. Aqui, ó, tá executando, pediu aqui pra gente permitir o acesso. Permitiu o acesso. Vamos esperar um pouquinho. Normalmente, se a gente abrir aqui agora o navegador, vou tentar aqui digitar aqui local host 2.8080. Aqui, ó, vai abrir o Tomcat já pra gente, tá? Então você digita aqui, ó, localhost 2.8080. Então daí o Tomcat ele já está rodando corretamente para a gente, tá? Então a instalação está toda feita, está toda certinha para a gente. Agora a gente já pode partir já para as próximas aulas, tá? Onde a gente já pode partir e criar o nosso primeiro aplicativo em Java, tá? Então você viu que com 30 minutos, tá? Em 30 minutos eu instalei todas as ferramentas do jeito que realmente é necessário, configurando as variáveis de ambiente, instalados na sequência correta, tudo funcionando, e agora a gente tem um ambiente pronto para a gente começar o aprendizado em Java.